Glória a Deus, shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa live. Tenho certeza que Deus ele tem algo especial para falar com você neste momento, né? Terminando a noite, início de madrugada. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor, porque cremos no mover sobrenatural do nosso Deus. Já pega aí a sua Bíblia, já deixe a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo de número 11, a qual nós vamos estar liberando aqui aquilo que o Senhor Espírito Santo tem falado aos nossos corações no dia de hoje, nessa noite. Tenho certeza que Deus ele vai falar com você. E eu convido você também, nesse momento, em nome de Jesus, né, a compartilhar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam tocadas e impactadas pelo poder de Deus em nome de Jesus, amém? Já coloca aí também nos comentários o seu pedido de oração, né, qual é aquilo que você quer pedir ao Senhor nessa noite, nessa live de clamor, amém? Deus ele vai falar com você por meio da palavra, Deus ele nos direciona por meio da palavra e nós também cremos que quando nós oramos, entramos em concordância, né? Concordamos acerca de algo aqui nessa terra, será concordado também nos céus. Então, ao momento que nós levantarmos um clamor aqui nessa live, Deus ouvirá dos céus e em nome de Jesus, você testemunhará nos próximos dias para a glória de Deus aquilo que você tem pedido para Ele, amém? O Deus de milagres é o Deus que está no controle da sua vida, amém? Vamos orar? E nós já damos continuidade àquilo que o Senhor quer liberar e quer falar conosco por meio da sua palavra. Senhor Deus, amado e eterno Pai, te damos louvor, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Senhor Espírito Santo, venha falar com cada um neste momento, por meio dessa live, ó Pai. Com cada pessoa que será alcançada, entrará aqui ao vivo, Senhor, verá, ó Deus, essa live gravada depois, Senhor, em nome de Jesus, e que dias depois, meses, anos depois, Senhor, onde essa pessoa estiver ouvindo, estiver sendo alcançada nesse momento, eu quero, Senhor, orar, ó Pai, pedir ao Senhor que os céus se abram, em nome de Jesus, da maneira que o Senhor tem falado e tem me tocado, tem, ó Deus, demonstrado a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, tem me alcançado, alcança também essa vida, ó Deus, nessa cidade, nesse estado, nesse país, ó Deus, nessa nação, aonde essa pessoa estiver, aonde esse teu filho, aonde essa tua filha estiver, toca sobre ele agora, toca sobre ela agora, em nome de Jesus. E que tudo que não provém do Senhor na mente, toda confusão na mente agora, seja desfeita em nome de Jesus. Toda dúvida saia em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade saia em nome de Jesus. Senhor, pessoas, Senhor, que se encontram enfermas, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, é no poder do nome de Jesus que eu oro nesse momento e quero declarar: enfermidade seja destruída agora. Eu te destruo e sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te destruo enfermidade nesse corpo agora. Espírito de enfermidade, espírito de aflição, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés agora. Seja tocado, seja tocada pelo poder do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, toda doença maligna agora, aonde estiver alojada, aonde você estiver sentindo sintomas dessa dor, sintoma dessa doença maligna, em nome de Jesus, seja repreendida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a sua cura em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, continua trabalhando em cada coração, em cada vida, para que Deus, o teu nome seja glorificado.
Fala, Senhor, com cada um dos seus filhos e filhas, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, preste bem atenção. Nós vamos estar dando continuidade, iniciando hoje, iniciando nessa noite, início de madrugada daqui a pouco, já vai dar 0 horas aí já. Iniciando essa madrugada, vamos dar continuidade a não vai ser uma live rápida, mas na sexta-feira, se Jesus não voltar e se assim o Senhor nos permitir, Cida Luiz, Shalom, Deus abençoe. Nós estaremos aqui novamente. Estaremos voltando aqui, dando continuidade a um estudo mais profundo dessa palavra. Mas me permita ser um canal de bênção para a sua vida, em nome de Jesus, por meio dessa live. Deus abençoe, Cida Luiz, Shalom. Jeremias 29, 11, o Senhor nos diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha só o que o Senhor está dizendo, Cida. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Glória a Deus. O Deus que está falando aqui, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Nessa primeira parte eu quero dizer para você, o Deus que está dizendo porque eu bem sei, não é um Deus qualquer. Não é como dizem, não é um Deus com D minúsculo, não. É um Deus com D maiúsculo. É um Deus que é grande. É um Deus que é poderoso. O Deus que está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, em algumas traduções vão dizer, eu bem sei os planos, é o Deus que te conhece. É o Deus que conhece o seu coração. É o Deus que conhece o que está passando na sua mente nesse exato momento. É o Deus que conhece as suas limitações. É o Deus que tem o controle de tudo em sua vida. O Deus que te diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, é o Deus que sabe aonde você está. É o Deus que sabe de onde Ele te tirou. É o Deus que te conhece no profundo. É o Deus que te conhece na sua intimidade. É o Deus que sabe o seu cansaço. É o Deus que sabe, quando você está feliz, quando você está triste. É o Deus que sabe, como eu já disse aqui, das suas limitações. É o Deus que conhece todos os seus planos, todos os seus pensamentos, todos os seus sonhos. É o Deus que realmente se interessa com aquilo que você sonha. É o Deus que coloca fé em você, porque você já venceu mais um dia para a glória de Deus. Você já venceu. Você já venceu mais um dia. Já estamos aqui iniciando um novo dia. Estamos iniciando já. O calendário já mudou. O dia já mudou. Olha só. Estamos iniciando na madrugada do dia 25 de março. Dia 24 já passou. Você já venceu. Pastora Regiane. Nós já vencemos. Irmã Cida Luiz. Nós já vencemos. Estamos iniciando um novo dia nessa madrugada. Dia 25 de março. O dia onde o Senhor quer impactar vidas. Um dia onde o Senhor quer ter um encontro com vidas. Filhos e filhas que querem buscar ter essa intimidade maior com o seu Pai. Nós temos uma identidade. Primeiro temos que saber quem é o nosso Deus e qual é a nossa identidade. E o Senhor, Ele nos chama por filhos e filhas. Então não se considere uma pessoa qualquer, não. Você é um filho.
você é uma filha de Deus. E é esse Deus que te conhece, que te chama por filho. É esse Deus que diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E o Senhor está dizendo, porque eu sei, eu tenho controle. Porque eu te conheço, eu sei das suas limitações. Ele nos conhece. Ele sabe como você está. E Deus, ele olha além do que os meus olhos e os seus olhos naturais podem ver, podem enxergar. Deus, ele vai muito além. Então, o Deus que conhece o seu futuro, o Deus que te viu lá no passado, te resgatou lá no seu passado, traz à sua memória nesse momento quem você era antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O Senhor está dizendo, Deus que te viu no passado, que te conheceu e te resgatou lá no passado, é o Deus que está, mais uma vez, permitindo, com que você venha trazer a sua memória, trazer a sua lembrança de que lá atrás, quando Ele estendeu as mãos e você o segurou, Ele tomou você pelas mãos, resgatou você. Hoje você é quem você é, porque Jesus entrou na sua vida. Jesus teve compaixão, Jesus teve misericórdia de você. O que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Eu quero que você repita isso comigo. O que seria de mim sem Jesus? O que seria? Como seriam os seus dias? Como seria a sua vida? Esse Deus que revela do seu grande amor, que prova do seu grande amor, João 3,16 vai dizer claramente sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que diz, porque eu bem sei, é o Deus que tem o controle. É o Deus que sabe muito bem o que está fazendo. E nele nós podemos confiar. É o Deus que quer se relacionar como pai, é o Deus que quer se relacionar como amigo. Não é um Deus que quer ser um Senhor, Ele é o nosso Senhor sim, mas Ele quer ter intimidade. Ele quer ser íntimo de cada um de nós. E é por isso que Jesus ele vai nos ensinar, em Mateus capítulo 6, sobre ali a oração do Pai Nosso. Antes de ensinar essa oração aos seus discípulos, Jesus ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está no secreto. Isso traz para nós o sentido de que Ele quer ter intimidade. Um Deus, que é Senhor, que é Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, que nos fez mais do que suas criaturas, que nos fez seus filhos. É o Deus que quer ser um Deus relacional. O Deus que quer se relacionar comigo e com você. O Deus que se relaciona com as suas criaturas. Irmã Cida Luiz, é o Deus que se importa com os nossos sentimentos. Porque o próprio Jesus veio nessa terra para que eu e você viéssemos entender que Ele passou por aquilo que nós passamos. Ele suportou as aflições desse mundo. Ele viveu como homem para que eu e você pudéssemos entender que é possível ser filho de Deus aqui nessa terra, porque esse não é o nosso lar. Este não é o nosso lugar. O Deus que diz, porque eu bem sei os planos, os sonhos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, é o Deus que diz que nessa terra não é o nosso lar, não é o nosso lugar. E às vezes nós já sabemos muito disso, ouvimos muito disso e sabemos que Jesus ele em breve vai voltar para nos buscar e levar para estar com Ele
aonde Ele foi nos preparar morada. João 14 vai dizer isso para nós. Não se turbe o vosso coração, né? Porque Ele vai dizer que Ele foi, mas Ele vai voltar, né? Para nos levar para estar com Ele nos céus. E nós sabemos dessas promessas. Nós sabemos e ouvimos por muito tempo, né? Estudamos sobre isso, cantamos sobre isso, né? E desejamos morar com o Senhor nos céus, mas às vezes nos esquecemos da essência dessas promessas, de que enquanto esse dia não chega, enquanto a última trombeta não toca, enquanto, né, o Senhor ele não volta, nesse tempo, né, no meio desse tempo, o Senhor ele se revela, mas muitos de nós não o vemos, não o ouvimos e muito menos sentimos a sua presença, o seu poder agindo, fluindo em nós e através de nós. Porque enquanto Jesus não volta, enquanto o Senhor não libera o seu Filho, né, porque o próprio Jesus vai dizer que ele não sabe o dia nem a hora, mas somente o Pai. Enquanto o Pai não diz, chegou a hora, e Jesus vem, nesse tempo, nós temos que viver uma vida dedicada a Ele. Nós temos que viver uma vida de entrega a Ele. E entender uma coisa, que assim como o povo de Israel, assim como o povo de Deus aqui no capítulo 29, esse texto que nós lemos faz parte de uma carta que Jeremias ele escreveu ali aos cativos que estavam ali na Babilônia, trazendo para mim e para você nesse momento, nessa madrugada, o sentido de que não importa aonde nós estamos. Nós vamos, como eu falei para você no início dessa live, nós vamos ir mais fundo, né? Vamos ler o contexto, os versículos anteriores e entender mais na próxima live. Mas hoje, abra o seu coração nesse momento profético. Que mais pessoas pudessem estar aqui. Nós vamos compartilhar depois, mas você que está aqui comigo ao vivo nesse momento. E talvez você que está assistindo essa live gravada, entenda uma coisa. O momento que você está vivendo não define o que você vai viver no futuro. O momento que você está vivendo não é o todo que Deus preparou para você. Talvez você está vivendo um momento contrário. Talvez você está vivendo dias difíceis, dias de grande tribulação, dias de grandes lutas, dias em que há muitas incertezas dentro de você. Há muitos pensamentos que tentam te aprisionar e te aprisionam muitas vezes. Mas no meio de todos esses sentimentos, o Senhor ele me permite aqui, enquanto você está aqui me ouvindo, para dizer para você que Ele está trabalhando no seu coração. Ele está tocando nos seus sentimentos. Ele está tocando na sua alma nessa madrugada. Ele toca na sua alma. Espera o tempo que já está determinado, o Senhor está dizendo. Porque eu bem sei, Ele está dizendo. Eu bem sei de onde eu te tirei. Eu bem sei aonde você está agora. E que nesse tempo, e que nesse período, em que talvez aos olhos de muitos é o fim, acabou, não tem jeito, não vai passar daqui, o Senhor está dizendo, eu te levo além. Há muito mais ainda que você viverá na presença de Deus. Experiências mais profundas só viverão
aqueles que têm uma fome e uma sede maior, aqueles que estão dispostos a dizer verdadeiramente: eis-me aqui, e aqueles que estão dispostos a fazer o que ninguém mais está fazendo. Porque existem coisas que você só vai viver quando você fizer o que os outros não estão fazendo. Chega de ficarmos no comodismo, chega de fazermos só o que os outros estão fazendo, só o que nos mandam fazer. Chegou a hora de nós irmos mais profundos e de nos relacionarmos com Deus, que é o nosso Pai, com Deus que quer falar conosco, com Deus que quer nos revelar das suas profundezas, com Deus que quer nos usar, que quer nos capacitar. E para isso nós temos que ter o conhecimento, porque quando nós conhecemos, nós temos o conhecimento, nós vamos desfrutar dos resultados. Se nós conhecemos o Deus que nos formou, o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos ungiu desde o ventre da nossa mãe, nos separou para vivermos, nascermos esse mundo e vivermos esse mundo até o último dia, os últimos segundos, os últimos minutos das nossas vidas, aqui nessa terra, é o Deus que nos dá um propósito. Esse Deus quer nos usar. Esse Deus quer nos capacitar. Então entenda, Ele sabe. Ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe exatamente tudo o que você vai viver. E o que eu tenho que fazer num período, num tempo de cativeiro em que o Senhor nos permite e o Senhor nos levará para momentos assim, para períodos assim. Esse momento de cativeiro é um momento de sofrimento, é um momento de dor. É um momento em que nós vamos até pensar, irmã Cida, em desistir, em parar. O sentimento vai vir, o sentimento é de desistência, o sentimento é de uma dor insuportável, mas existe algo além. Existe uma chama que precisa ser acendida, que precisa reacender dentro de nós, porque nós já vivemos, já somos tocados, já fomos marcados pela presença de Deus. E se somos marcados pelo Senhor, se somos escolhidos pelo Senhor desde o ventre de nossa mãe, assim como o próprio profeta foi chamado pelo Senhor e diz: eu te separei como profeta, desde o ventre da sua mãe. O Senhor, Ele nos escolhe com um chamado específico. Jeremias nasceu, foi chamado pelo Senhor com um propósito já, com um chamado específico sobre a sua vida, e assim também eu e você temos um chamado, temos um propósito, temos que agora, para o Senhor, pastor Jorge Santos, pastor Jorge, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, pastor. Temos que nos posicionar, temos que desejar isso, porque há quem vai acreditar, há quem vai nos ajudar, mas há quem vai olhar para mim e para você e dizer: você não pode. Deus não pode usar alguém como você. Mas o Deus que concede todas as manhãs a oportunidade, de você respirar, de você abrir os seus olhos, de você ouvir, de você falar, de você se movimentar, de você sair e trabalhar, de você fazer ali os seus afazeres, é o Deus que tem fé em você. Isso mesmo, é o Deus que tem fé em você. É o Deus que acredita em você. É o Deus que não olha para as suas impossibilidades, não olha para os seus defeitos, para o seu passado, e como muitas vezes eu e você olhamos para a nossa vida, olhamos para as nossas imperfeições, olhamos para as nossas limitações, olhamos para as outras pessoas que fazem aquilo que o Senhor também nos chamou para fazer. Porque às vezes você vê outra pessoa fazendo aquilo que você também sabe fazer. Você olha para ela e você diz: Deus, ela é mais capacitada. Ela vai fazer melhor do que eu. Mas não pensa desse jeito não.
O Senhor está dizendo, eu bem sei, eu te conheço, eu sei aquilo que eu depositei sobre a sua vida, eu sei para que eu te chamei nessa terra. O Senhor está dizendo, eu te conheço, mais uma vez, eu te conheço. E por te conhecer, tudo o que Deus precisa de você é a sua entrega, é a sua confiança. Usa aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Sirva ao Senhor com excelência. Não importa onde você está. Esse momento de cativeiro, esse momento de tristeza, esse momento de dor, esse momento em que os seus sentimentos afloram, esse momento em que os seus sentimentos parece que vão esmagar você, sabe? É um sentimento esmagador. Tem dia que as coisas estão assim, apertando, e parece que você vai chegar no seu limite e não tem mais jeito. Mas é nesse momento que Deus permite você chegar até esse vídeo, até essa live. E o Senhor está dizendo para você, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Eu bem sei. O Senhor está dizendo, eu bem sei. É para ficar bem claro para você. É com você que o Senhor quer falar. É para você que o Senhor, pelo seu Espírito, me levou a entrar, a abrir essa live e liberar essa palavra. Eu não sei aonde você está. Eu não sei em qual momento da sua vida você está vivendo. Eu não sei se você já passou por esse tempo de aflição, ou não sei se você está vivendo esse tempo de aflição, esse tempo de cativeiro, esse tempo de incertezas na sua vida. Mas não permita, não permita que a sua fé venha a ser abalada por suas próprias escolhas. Não permita que as suas próprias escolhas venham te impedir de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E para que você experimente essa vontade de Deus na sua vida, você precisa conhecer. Você precisa buscar mais. Não é à toa que o Senhor também vai dizer, me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez há muitos corações que estão se distanciando do Senhor, estão se voltando para outras coisas, estão se voltando para outras pessoas, quando a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa do Senhor Jesus, o Pai, e a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que como Deus, mais uma pessoa que tem sentimentos, que tem ciúmes, que se importa com você, que habita dentro de você, mas não é conivente, não concorda, não aceita muito daquilo que você tem falado, as palavras que você tem falado. Cuidado para não ferir o Espírito Santo. O Espírito de Deus é sensível. E nós precisamos buscar essa sensibilidade. Precisamos estar mais sensíveis por meio da oração, por meio da busca, por meio da humilhação. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Tirar toda a soberba, todo o orgulho do nosso coração. Porque muitas pessoas, por conhecerem mais que os outros, se orgulham. Não podemos ser os maiores diante dos outros, não. Diante dos nossos irmãos em Cristo, não. Temos que ser os menores. Temos que nos portar, nos comportar como os menores. Porque a honra que nos derem, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado.
ao conhecerem o nosso nome, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Que quando nos chamarem, que quando nos reconhecerem, que quando nos aplaudirem, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Vão olhar para nós e ver algo grande de Deus e vão nos honrar, mas que glória e honra seja completa somente a Deus. Iremos ser recompensados sim, porque enquanto estivermos servindo ao Senhor com excelência, iremos receber recompensa. Iremos viver uma vida em abundância. O Senhor Jesus ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E enquanto nós estivermos vivendo no Senhor, servindo com excelência, usando os dons, os talentos que Ele nos entregou, nós iremos ser recompensados. As pessoas vão nos honrar por aquilo que nós carregamos. As pessoas vão nos abençoar por aquilo que nós carregamos. E nós receberemos essa recompensa em alto nível quando estivermos fazendo toda a vontade de Deus para a nossa vida. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas há um segredo, não importa o lugar, não importa onde nós estivermos, que a nossa essência não venha se perder, que o nosso desejo de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, não venha se acabar, por mais difícil que seja, por mais que as lutas sejam grandes, as batalhas estejam travadas, mas não paremos, não podemos parar de buscar ao Senhor, de servi-lo com excelência, de fazer a diferença, manifestando seu amor, sua graça, sua misericórdia, da mesma maneira que somos e fomos alcançados pelo amor e pela misericórdia, a salvação que por meio de Jesus nos alcançou, nós temos esse dever de entregar, de liberar sobre a vida de outros aquilo que nós recebemos. Então que o mesmo amor de Deus que encontrou você, que através de você as pessoas ao seu redor venham também se sentir amadas. Que a mesma misericórdia que o Senhor teve e continua tendo de você, as pessoas ao seu redor, aonde você estiver, sejam boas ou sejam más, venham obter isso de você, essa mesma misericórdia. Que o mesmo perdão que o Senhor te concede todos os dias, e todas as vezes que você erra, continua errando e volta no erro e continua caindo no erro e pedindo perdão, e mais uma vez você pede perdão, Ele te concede perdão, que você seja essa mesma pessoa que ama, que tem misericórdia, que tem compaixão, assim como Ele teve de você, e que perdoa, assim como Ele te perdoou. É tão simples. Nós sabemos o caminho, mas não desfrutamos do resultado porque não queremos obedecer. É simples. É fé e obediência. É você crer e obedecer. É você tomar posse das promessas, das bênçãos do Senhor, mas colocar em prática todos os seus ensinamentos. Tudo que a palavra de Deus nos ensina. É você olhar para as promessas e dizer: eu tomo posse, eu recebo sobre a minha vida, mas também lembrar de que vai ter momentos em que você não vai sentir, mas a fé é certeza. É tão maravilhoso você sentir o poder de Deus sobre a sua vida, mas entenda que a presença de Deus, muitas vezes, você não vai senti-la. Você vai sentir o poder de Deus, mas a presença de Deus precisa ser tida em nossas vidas como certeza. Porque o que o Senhor vai falar conosco em Hebreus capítulo 11, que a fé não é pelo que vemos, não é pelo que sentimos, mas fé é certeza. Fé é certeza. Em breve vamos ter uma live também
provavelmente na semana que vem, sobre fé. Vamos estar falando sobre alguns dos heróis da fé e vai ser maravilhoso. Tenho certeza que vai ser um estudo profundo, vai ser algo tremendo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Mas fé é certeza. Fé é crer sem duvidar. Fé é não olhar e não se basear, não se firmar nos sentimentos, mas firmado na palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, ele tem falado conosco. Deus, ele fala conosco por meio da sua palavra escrita. Mas Deus também, não desmerecendo, porque a Bíblia é sim a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra escrita. O Senhor nos revela pelo seu Espírito por meio da sua palavra escrita. Mas entenda que maior do que o Deus que fala e que inspirou os seus servos a escreverem a Bíblia, é o Deus da Bíblia. Maior do que o Deus que a Bíblia, do que está escrito sobre Deus na Bíblia, é o Deus da Bíblia. Será que você me entende? Amém? Deus é maior. Deus, ele será infinitamente maior. Deus, ele não parou de se revelar quando acaba ali, né, o tempo dos reis, dos profetas, ali dos sacerdotes, ali no Antigo Testamento, não. Deus, ele é o Deus que continua no tempo da graça se revelando por meio de Jesus, por meio ali dos discípulos, por meio dos apóstolos, por meio das pessoas que creram e continuavam crendo em Jesus e chegar até nós, continuamos crendo em Jesus. É o Deus que quer se revelar por meio de pessoas. Pessoas, irmã Cida Luiz, posicionadas para viver o seu chamado com excelência. Precisamos nos posicionar. Precisamos estar dispostos a dizer mais uma vez: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou disposto a fazer a sua vontade, a cumprir a sua vontade. E muitas das vezes você vai precisar entender que a renúncia é muito necessária. A renúncia é necessária. Temos que viver uma vida de renúncia. Temos que viver uma vida de sacrifícios. Quando falamos de renúncias, falamos de sacrifício. Tempo é algo que nós devemos oferecer mais e de uma forma melhor ao Senhor, porque não sabemos administrar o nosso tempo. E às vezes o sacrifício que o Senhor nos pede é o sacrifício do nosso tempo. Olha o horário que nós estamos aqui. Eu não costumava fazer lives nesse horário, mas a partir de agora, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Mas nessa noite, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vamos viver daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns meses, não sabemos. Mas o nosso tempo também é uma forma de oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando você oferece o seu tempo de culto ao Senhor, quando você oferece o seu tempo de oração, quando você oferece o seu tempo para servir alguém, para abençoar a vida de alguém, para fazer a vontade do Senhor, para louvar o Senhor, para ler a palavra do Senhor, você está sacrificando o seu tempo, porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas você está dedicando ali o seu tempo ao Senhor. E o ato de você dedicar o seu tempo, aqui no caso nessa noite, aqui nessa madrugada já, essa madrugada desse dia, você está dedicando esse tempo para estar ouvindo aqui essa palavra, por meio da minha vida, ouvindo aquilo que Deus quer falar com você. Daqui a pouco você vai dormir ou você vai orar, né? Vai buscar ao Senhor na madrugada. Então, talvez você coloque esse propósito no seu coração: eu vou acordar, né? Agora já se passaram da meia-noite, mas eu vou ficar acordado, né? Mais algumas horas, ou vou colocar lá o celular para despertar em tal horário, 3 horas, 4 horas da madrugada. Eu vou levantar e vou orar, vou falar com o Senhor, vou buscar ao Senhor. Deus, Ele vê.
Deus ele vê e recebe isso como um sacrifício. E no mundo espiritual, isso vai abrir os céus sobre a sua vida. Fazendo isso, oferecendo sacrifício. Agora falando sobre o sacrifício no caso do tempo. Sacrifício relacionado ao tempo que nós oferecemos ao Senhor. É um tempo de qualidade que deve ser oferecido ao Senhor. Porque às vezes nós oferecemos nosso tempo para tantas outras coisas. Temos tempo, temos hora marcada para tudo. Mas não temos um tempo de excelência, não temos um tempo de qualidade para o nosso Deus. E o Deus que nós falamos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós declaramos ser seus filhos e seus servos, declaramos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai, como Deus que nós tanto conhecemos. Mas será que é o Deus que pode contar com o seu tempo? Um tempo de qualidade. Não apenas limitado ao que muitas pessoas fazem um domingo por mês, um dia da semana, 1 hora, 2 horas de culto por semana. Não limite o que Deus pode fazer por você. Ofereça o seu melhor para Deus. E você com certeza vai receber aquilo de melhor que Ele tem para te oferecer. Nós nunca vamos ficar devendo para Deus. Na verdade, me perdoa. Deus nunca vai ficar nos devendo. Não. Deus nunca vai nos ficar nos devendo. Joana Santos, Pai do Senhor Joana Santos, Shalom. Deus nunca vai nos ficar devendo nada. Tudo aquilo que nós oferecemos para Ele, quando nós agradamos ao Senhor, Ele nos recompensa. Deus nunca fica nos devendo nada. Ele sempre vai nos recompensar. Deus sempre vai nos oferecer o seu melhor. Deus sempre vai fazer infinitamente mais para aqueles que verdadeiramente confiam. Deus sempre se manifestará com o seu poder, com a sua glória, quando nós buscamos de todo o seu coração. Deus sempre se revelará de forma mais profunda e mais íntima quando nós nos dispomos a fazer o que os outros não estão fazendo, quando nós saímos da zona de conforto. E eu não me importo mais com o que as pessoas vão pensar, mas vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não me importo mais com o que as pessoas estão fazendo, mas eu vou fazer o que realmente o Senhor me chamou para fazer. Eu não preciso ser igual a todo mundo, não. Eu preciso estar posicionado e encaixado aonde Deus me colocou. Eu não preciso falar como tal pessoa, orar como tal pessoa. Há pessoas que nos ensinam, temos que ter mestres, temos que ter pessoas que vão ali nos ajudar, nos ensinar, temos que ter mentores nas nossas vidas, para o nosso ministério. Temos que estar ligados, estar conectados, andar com pessoas, caminhar com pessoas que vão nos inspirar, que vão nos colocar para cima, que vão nos impulsionar, que querem nos ver crescer. Mas a prioridade sempre será o Senhor. E quando Deus é a nossa prioridade, Ele vai nos unir a pessoas com propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu creio em nome de Jesus, que talvez a ajuda que você não teve de muitas pessoas, que talvez você correu até elas, recorreu, e elas não te ajudaram. Em nome de Jesus, nesse novo tempo,
neste novo dia, a partir desse novo dia, em nome de Jesus, eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. Deus vai conectar você a pessoas que vão te ajudar a se levantar se você estiver caído, a encontrar em meio a tudo que você está vivendo e sentindo. O sentimento é de que parece que Deus te abandonou. O sentimento é de que essa tristeza não vai ter fim. O sentimento é de que o choro nunca vai acabar. Mas eis que a alegria está chegando pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus fará infinitamente mais por você. Porque há um poder sobre a sua vida. Há uma unção poderosa sobre a sua vida. Deus não se esquece daquilo que você ofereceu para Ele. Deus não se esqueceu do compromisso que você fez com Ele. Talvez a aliança foi quebrada. Talvez na sua mente, no seu tempo, no seu passado foi esquecido, mas o Senhor, Ele se lembra. Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Então chegou a hora de viver o extraordinário. Você está preparado para viver coisas maiores em Deus? Então eu quero convidar você neste momento em nome de Jesus. Não vamos demorar, não vamos passar muito tempo daqui. Eu quero orar por você nesse momento. Mas convido você mais uma vez a compartilhar essa live com mais pessoas. Ela vai ficar gravada. Compartilha com mais pessoas. Marca alguém nos comentários. Marca alguém que precisa ouvir dessa palavra, precisa receber dessa palavra. Coloca aí também o seu pedido de oração ou me chama no privado para a gente estar lá conversando, para a gente estar direcionando, orando por você em nome de Jesus. Amém? Você crê? Você toma posse dessa palavra? O Deus que nós iniciamos aqui com o texto de Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Deus que conhece você, o Deus que sabe o que vai fazer, o Deus que tem o controle de todas as coisas, é o Deus que fará infinitamente mais por você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já compartilhou? Já marcou um amigo aí? Compartilhe essa live. Marca mais pessoas aí em nome de Jesus. Deixa eu orar por você nesse momento, amém? Deus, eu te agradeço, Pai, por essa madrugada, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, por meio dessa live, alcançando esses corações. Pessoas que precisam, Deus, que precisam, Senhor, dessa energia, dessa força, esse poder para os sustentar, Senhor, em meio a esses períodos difíceis. O cativeiro, Senhor, a prisão, o dia de medo, o dia de angústia, esse dia mau, Senhor, que o teu filho e a tua filha está vivendo. Mas em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito na minha vida, eu só posso dar e oferecer aquilo que tenho. E daquilo que tenho recebido do Senhor, eu libero sobre essas vidas agora. Em nome de Jesus, seja tocado, seja tocada. Receba renovo, receba poder de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo, libera sobre essa vida agora a tua unção, Senhor. A unção que despedaça todo jugo, que destrói toda enfermidade
Imanchurivasai. Todas as prisões espirituais, Surekelebaramanturivassai. Em nome de Jesus, toda prisão na mente agora, Halakaichutirivelai. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, todo mal, tudo que não provém do Senhor, todo jugo de enfermidade, eu, em nome de Jesus, eu libero a tua unção, o teu poder agora, Senhor, sobre essa vida. 1, 2, 3, receba em nome de Jesus. Com esse sopro, receba do poder de Deus sobre a sua vida. Receba paz, receba alegria, receba a unção do Senhor sobre você. Dons, poder e autoridade sejam liberados agora sobre essa vida, sobre o teu filho e a tua filha. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E mandará barra chucuri pediria la barabas. Iricula marabashite curianda la bashiri kitirianta la bashiri. Que flua o rio de Deus por meio de você. Perimamas. Espírito Santo traz paz. Espírito Santo traz alegria. Em nome de Jesus. Que ao dormir venham ter um bom descanso. Bons sonhos, ó Pai. Se revela por meio dos sonhos. Se revela por meio da busca de oração que o teu servo e a tua serva fará ainda essa madrugada. E ao acordar, Senhor, pela manhã desse dia, tenham as suas forças renovadas para a honra e glória do teu nome. E Deus, se assim o Senhor nos permitir, na sexta-feira nós estaremos aqui novamente e que o teu nome seja glorificado. Que as pessoas que passaram por aqui foram alcançadas e tocadas por meio dessa live nessa madrugada. E aquelas que serão alcançadas, Senhor, pela manhã, durante a tarde, durante a noite, daqui a alguns dias, meses ou anos, Senhor, ao assistirem essa live gravada, sejam tocadas e impactadas por esse mesmo poder. Porque o Senhor é um Deus que não está preso a um tempo, mas o Senhor é um Deus atemporal, que está em todo tempo, em todo lugar, e se revelando àqueles que de coração te desejam, têm fome e sede e buscam ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, e que cada vez mais possamos ser instrumentos prontos, preparados, capacitados pelo Senhor para servir com excelência. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada um de vocês que ficaram até aqui. A irmã Cida, ficou desde o início ali aqui comigo. Não sei quem mais tá aí. O pastor Jorge passou por aqui. E a pastora Regiane também passou por aqui. Eu vi o nome deles aqui. Deus abençoe. Meus pastores, pastor Jorge, pastora Regiane, aqui de Ribeirão Branco, em nome de Jesus. Irmã Cida, Deus abençoe, irmã Cida. Que o Senhor te recompense, que o Senhor te prospere, que o Senhor venha te usar, continuar te usando poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite, tenha um bom descanso e até a próxima live, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, gratidão pela presença de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmã Cida. Deus abençoe, profetiza do Senhor. Gratidão pela sua presença aqui, foi um prazer estar aqui com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, shalom, shalom, e até a próxima live. Paz do Senhor.